Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistir fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Vamos então para as leituras do livrão, página 327. Antífona. Em Deus achei minha alegria, Salmo 76, versículos 4 a 6. Eu me lembrei de Deus e nele achei a minha alegria. Eu me exercitei na meditação e o meu espírito caiu desfalecido.
Os meus olhos se antecipavam às vigias e sentinelas da noite. Eu estava cheio de turbação e não podia falar. Eu considerava nos dias antigos e punha na mente os anos eternos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Deus achei a minha alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, no mundo como nós vivemos hoje, basta você dar uma olhadinha, uma espiadinha nos jornais, nos sites de notícia, enfim, nem precisa nada disso, é só você dar uma navegadinha nas redes sociais e é um enxame, uma enxurrada de más notícias. Parece que as pessoas têm prazer em dar má notícia e vai ficando pior. Quanto mais o tempo passa, mais vai ficando uma coisa complicada, pior. E nós sabemos os planos do anticristo para o mundo não são nada bons. Os planos do anticristo para o mundo são de fome, de perseguição, de tragédias, de enganação também. Ele precisa criar todo um ambiente terrível, um ambiente desestruturado de guerras civis em vários países, de uma terceira guerra mundial que envolva a todos, uma coisa tão assim desequilibrada, uma situação tão caótica, que aí aparece ele no céu como se fosse aí o Salvador, como se fosse o verdadeiro Jesus, quando na verdade é o enganador, o filho do demônio, o anticristo é isso. Por mais que pareça com Jesus, não será Jesus. E nós então, meus irmãos e minhas irmãs, olhando esse mundo todo, na situação que está, perguntamos, bom, como ser alegre, como ser feliz numa situação dessas, num mundo que está acabando, como é que nós seremos felizes? Simples. Seremos felizes servindo ao Senhor nosso Deus. Seremos felizes conhecendo as Escrituras e conhecendo as profecias e sabendo que tudo isso tem mesmo que acontecer porque é o final de todas as dores. Mas depois de tudo isso, depois do anticristo, a grande tribulação, depois da marca da besta, depois tudo isso acaba nos 3 dias de escuridão e aí então volta o Senhor. Aí o verdadeiro Jesus, não esse que vai aparecer agora, depois, no final, o verdadeiro nosso Senhor Jesus Cristo. Muito embora esse vai aparecer muito e muita gente será enganada, nem vai adiantar falar depois. Por isso que a gente está falando antes, avisando já antes. E isso é fonte de alegria para nós, saber que tudo isso são sinais que está acabando e que o Senhor ele vai voltar e o Senhor então julgará os vivos e os mortos. A partir daí, aqueles que buscam ser justos, procuram realmente cumprir a palavra do Senhor todos os dias, esses aí estarão na Jerusalém Celeste com o nosso Senhor. A Jerusalém Celeste que nos conta então São João Evangelista no livro do Apocalipse que vai descer do céu e é lá que nós vamos morar. Antes iríamos para o céu e agora vamos para Jerusalém Celeste quando o Senhor nos chamar. Então tudo isso é fonte de alegria. Também fonte de alegria saber que o Senhor nos escolheu, nos chamou, nos pinçou, nos tirou de lá da falsa igreja e nos trouxe para cá, na verdadeira igreja católica apostólica romana. Nos trouxe para cá exatamente na paróquia Sagrada Face de Tours, sendo família Sagrada Face. Todos nós aqui, vocês aí, família Sagrada Face de Tours, a família que o Senhor chamou para Ele, que o Senhor escolheu para Ele, separou para Ele, para levarmos então uma vida de santidade, uma vida de serviço a Deus, uma vida de oração. E a vida de serviço a Deus é vida de missão, é vida de nós então evangelizarmos, inclusive aproveitando aí essa grande ferramenta que nós temos na mão, que é a internet. Saibamos utilizar a internet porque realmente interessa, não para perder tempo, ficar vendo o que não devemos ver, e aí pecando, essas coisas todas, mas para evangelizar. Por isso que eu estou aí divulgando para vocês a página que nós temos, que agora é da nossa comunidade mesmo. É a página Família Sagrada Face de Tours, lá no Facebook. Você entra lá, curte lá e tudo mais, e aí você vai entrando todo dia, tem vários irmãos e irmãs colocando publicações maravilhosas para você espalhar pela internet. Você nunca sabe quando você compartilha isso com alguém e é aquela frase, aquela passagem do Evangelho, aquela oração que naquele momento a pessoa precisava ver, precisava ler e que o Senhor na hora vai tocar a pessoa para puxar para Ele, você nunca sabe. É aquele trecho de vídeo do professor Emílio que você também compartilhou que, puxa, olha só o que está acontecendo, que vai despertar, vai fazer com que caia o resto das escamas dos olhos de muitos que já estão abrindo os olhos. Você não sabe.
Então vamos divulgar a igreja doméstica, vamos divulgar que estamos no fim dos tempos, vamos divulgar que o anticristo é o primeiro, vamos divulgar a conversão, vamos divulgar profecias, vamos divulgar trechos do Evangelho, mas da Bíblia do século XVIII, aquela que nós aí, o Senhor nos mostrou e nós desenterramos do chão, estava enterrada a 7 palmos de profundidade de terra, e nós conseguimos, o Senhor nos mostrou, e já temos aí o Novo Testamento, né, completo inclusive, e também o Salmo da Bíblia do século XVIII. É importante para você estudar a verdadeira palavra do Senhor. Você viu hoje, às 6 da tarde, São João Evangelista nos diz no livro do Apocalipse, nada das Escrituras pode ser mudado, nada pode ser tirado, nada pode ser modificado, acrescentado, nada. É só as Escrituras, as Sagradas Escrituras como elas realmente são. Mas aonde você vai achar hoje uma Bíblia das Escrituras como elas realmente são? Vai achar exatamente a Bíblia do século XVIII. Então, meus irmãos, é uma caminhada que vai valer a pena e nós temos que ser felizes porque o Senhor nos chamou para ela, para sermos o pequeno exército de nosso Senhor Jesus Cristo que vence o dragão, que vence o Golias da nova ordem mundial com o quê? Com um terço na mão, com as nossas orações, com a nossa fé, jejum, penitência, boas obras. É assim que nós venceremos o Golias da nova ordem mundial que está aí arrastando o mundo aí para o abismo, e nós venceremos, claro, com a ajuda de Deus, claro, porque o Senhor está agindo por nós, conosco, está aí junto com a gente nessa batalha, que não é nada mais do que uma batalha espiritual. Você vai vendo os reflexos disso tudo no mundo, mas não começa aqui no que a gente vê, começa primeiro na batalha espiritual. É o demônio arregimentando as suas forças contra aqueles que são de Deus. E nós, então, que somos de Deus, nos unimos e rezamos e pedimos, imploramos, pedimos ao Senhor a proteção e que nos tire da tribulação, da turbação, e a gente, então, consiga atravessar tudo isso até o final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 11. Nós vos rogamos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos inquieteis facilmente no vosso sentido, nem vos perturbeis, nem por espírito, nem por discurso, nem por carta como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque não será sem que antes venha a apostasia e sem que tenha aparecido o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se eleva sobre tudo que se chama Deus, ou que é adorado, de sorte que se assentará no templo de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Não vos lembrais que eu vos dizia estas coisas quando estava convosco? E vós sabeis o que é que agora o detém, a fim de que seja manifestado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já de presente se obra, somente até que aquele que agora o detém seja destruído. E então aparecerá o tal iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro da sua boca e o destruirá com o resplendor da sua vinda. A vinda dele será segundo a obra de Satanás, com todo o poder e com sinais e prodígios mentirosos, e com toda a sedução da iniquidade para aqueles que se perdem, porque não receberam com amor a verdade que poderia salvá-los. Por isso lhes enviará Deus a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam condenados todos que não deram crédito à verdade, antes assentiram com a iniquidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. São Paulo está aqui nos avisando disso tudo que nós temos falado esse tempo todo. Sim, meus irmãos, durante muito tempo as pessoas, os católicos verdadeiros, quiseram ver a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ansiaram por isso, queriam estar nos tempos do Apocalipse. Mas os tempos do Apocalipse são agora. O próprio Papa João Paulo II disse na década de 80 que já estávamos no capítulo 12, lá do livro do Apocalipse. Estamos chegando ao final de tudo isso. Meus irmãos e minhas irmãs, a vinda do Senhor não será antes da vinda do anticristo. Primeiro vem o anticristo, o enganador, o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que é adorado, vai se assentar no templo de Deus como se fosse Deus. E aí nós pegamos Nossa Senhora de La Salete, dizendo que o anticristo vai se assentar no trono de Pedro.
Então você vê como as coisas combinam. Só que Nossa Senhora de La Salete está lá no século XIX. São Paulo está aqui no século I da era cristã, avisando então justamente os tessalonicenses para não serem enganados. E ele mesmo já tinha explicado isso para eles. Então, meus irmãos e minhas irmãs, primeiro vem a grande apostasia. E onde é que nós estamos, se não na grande apostasia? É exatamente isso. A grande apostasia, tiram Nossa Senhora e colocam no lugar a Mãe Terra. Dizem que o céu não existe, dizem que o inferno não existe, o demônio não existe, a cruz é o fracasso de Cristo. E outras tantas heresias absurdas e outras tantas coisas erradas que eles querem fazer, modificando a tradição, a sagrada tradição da igreja. A tradição da igreja sagrada ninguém pode mudar, é a sagrada tradição da igreja. O próprio Papa Bento XVI já tinha dito, olha, foi exaustivamente discutido pelo Papa João Paulo II a questão do celibato. Não pode padre casar, e essa questão está aí encerrada. Lançou um livro logo no mês de janeiro, logo depois, em 2020, quando terminou o Sínodo da Amazônia, e esse livro mudou tudo. Esse livro mudou, foi o que não permitiu que eles fizessem o descalabro que eles queriam fazer lá atrás, de colocar o clero casado. Nós vimos na história de São Gregório VII que ele então retomou o que a igreja era no início, cortando então a questão de padre poder casar e instituindo o celibato. Porque, claro, um homem de Deus tem que se dedicar totalmente a Deus, não dá tempo de ter família, de se dedicar à família, porque afinal ele tem Deus para se dedicar. Um padre precisa estar à disposição dos seus paroquianos, qualquer coisa que aconteça de madrugada, minha mãe está morrendo, vamos lá dar o extrema-unção, tem que sair, pegar o carro ou ser levado de carro e ir até o hospital e dar extrema-unção, ou na casa da pessoa. Tem que estar à disposição. Como é que a pessoa está à disposição se ela tem família para cuidar? Que digam aí vários e vários aí da igreja anglicana lá na Inglaterra, que eu já vi depoimento de padre dizendo é muito difícil. Você vai deixar alguém na mão e muitas vezes a família sofre muito porque você está com um filho doente, mas tem que cuidar do paroquiano, porque também a igreja é importantíssimo. Então, meus irmãos, isso é só uma das coisas que eles querem mudar. Essa é só uma das grandes mudanças criminosas que querem fazer. A apostasia está aí. A apostasia está aí unindo as igrejas. Estão unindo as igrejas. Uma senhora aí na TV Aparecida um desses dias, o nosso paroquiano estava assistindo, disse, olha, professor, eu fiquei de queixo caído. A mulher dizendo que é importantíssimo nós estarmos em comunhão com as outras religiões, tem que ter o ecumenismo, então compre o missal novo para favorecer o ecumenismo. Aquelas coisas é para isso, é lá para a beira do precipício que a igreja bergoliana está indo, e depois vai dar um salto olímpico para o inferno, é isso que eles estão fazendo, e quem estiver lá dentro vai junto. Que bom que os seus olhos já se descerraram, se abriram, não estão mais com escamas, você enxergou o que estava acontecendo, o Senhor chamou você. Você está aqui, é porque o Senhor chamou você. Obra e graça do Senhor nosso Deus, agradeça todo dia por estarmos juntos na família Sagrada Face de Tours, na paróquia Sagrada Face de Tours. Então, meus irmãos, tudo isso aqui já está acontecendo, a iniquidade já está acontecendo, inclusive os milagres falsos que ele vai fazer, os prodígios falsos que o anticristo vai fazer, tanta tecnologia aí para ele fazer o que ele quiser em termos de tecnologia, para enganar as pessoas, para enrolar as pessoas, e um monte de gente vai para ele. Um monte de videntes aí que nem aprovados pela igreja não são, falsos videntes ou falsas aparições, seja lá o que for, vão para ele, para o anticristo. Porque é que essas pessoas, essas aparições, entre aspas, muitas vezes eu acho que é o demônio que está aparecendo, não falam para nós justamente aqui, isso que São Paulo está nos revelando no século I, porque não estão de acordo com as Sagradas Escrituras, por isso não são aprovadas. Então esse é o tempo final. Você imagine para onde nós estamos indo, se isso aqui tem condição de durar mais 30, 40, 50 anos, claro que não. Não vai, porque o Senhor não vai permitir. Desse tempo, se der tanto tempo assim para o demônio e para o anticristo, nós seremos dizimados antes, não vai sobrar ninguém para contar a história, porque a perseguição vai ser grande, na hora que você não quiser a marca da besta. Hoje eu vi um vídeo de um ex-CEO, se é que fala assim, CEO da Pfizer, nos Estados Unidos, dizendo, digam não ao que eles estão trazendo para você agora.
Não, você não precisa de identidade digital, diga não. Você não precisa, de marca, você não precisa de dinheiro digital, diga não para tudo isso, não aceite nada disso. Se eles conseguirem fazer o que eles estão querendo, isso vai ser um matadouro humano que vão instituir no mundo. Olha só as palavras fortes. Palavras fortes, até no Twitter da TV Nossa Senhora de Fátima, eu compartilhei esse vídeo, algumas coisas eu compartilho lá desses assuntos, que é para dar chance daqueles que seguem no Twitter poder ver o que aqui não dá tempo de falar, mas poderem ver que não é só o professor Emílio que vem aqui e fala as coisas, as pessoas estão realmente denunciando. Tem gente que está vendo a corda vindo para o pescoço, e a pessoa está gritando para os outros, gente, vamos acordar. Vamos acordar, vamos despertar desse sono, dessa coisa terrível, esse estado de torpor que vocês estão. Nós estamos indo para a guilhotina e vocês aí achando que a vida é festa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que bom que os nossos olhos foram abertos, a gente sabe o que está para acontecer. Que bom, glória a Deus, porque nos chamou e chamou para ser igreja doméstica, para levar a Santa Igreja à frente nas nossas casas, até o final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família.
curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora meia-noite tem o terço da Sagrada Face, temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada e estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.